Olá, boa tarde. Estamos começando nosso Mulheres Poderosas dessa terça-feira, um dia especial, como todas as terças-feiras já é especial por estarmos aqui com você. Recebemos hoje o Dr. Ademir Júnior, dermatologista e especialista em tricologia, que não é a arte de fazer tricô. Tricologia é a medicina capilar. Também foi novidade para mim. Ele vai falar aqui sobre dicas e cuidados importantes para a pele e para cabelo. O assunto está imperdível. Fica por aí, já faz o seu cadastro para participar do chat com a gente, ou então manda suas dúvidas aí pela nossa linha direta. Comigo, é claro, como todas as terças, aqui Karen, que vai falar um pouco para a gente sobre o Dr. Ademir. Tudo bem, Karen? Boa tarde, Silvia. Boa tarde, doutor Boa tarde, Ademir. Boa tarde, internautas. Como disse a Silvia, participem com a gente. Façam aí o cadastro, né? Mandem suas perguntas. Bom, a gente está recebendo o Dr. Ademir Júnior, ele é médico dermatologista, especialista em tricologia, como disse a Silvia, membro da Sociedade Brasileira de Laser em Medicina e Cirurgia, da Sociedade Brasileira de Termalismo e da Sociedade Brasileira de Medicina Estética. Presidente do Grupo de Apoio a Portadoras de Síndrome dos Ovários Policísticos, professor de Anatomia e Fisiologia da Pele no curso de pós-graduação em Cosmetologia e autor de 3 livros: Socorro, eu estou ficando careca, Tem alguma coisa errada comigo e É outono para meus cabelos. Então deu para perceber que a história aqui vai ser quente hoje, né? Aliás, Tá bem quente. Tá bem quente, né? Não é só o tempo, São Paulo, você que não é de São Paulo, como é que tá a temperatura por aí no seu estado? Porque aqui em São Paulo tá quente a coisa, né? E aqui no Mulheres Poderosas também bem quente. Muitas dúvidas sobre os cuidados com o cabelo. A gente vai falar da queda de cabelo, como prevenir. Nós vamos falar de reimplante de cabelos e vamos falar de cuidados com a pele. Bom, a gente sabe que o câncer de pele, doutora Ademir, ele já vem, muitas vezes, do excesso de exposição ao sol, né? O que mais a gente tem de problemas e doenças que são causadas pela exposição ao sol? Bom, a gente não pode esquecer das queimaduras, que são as clássicas, são as agudas, né? As manifestações agudas que estão relacionadas à exposição ao sol, de primeiro, segundo e terceiro grau. É muito comum nessa época do ano o pessoal tomar um pouquinho a mais, uma cervejinha, às vezes toma esquece, todas e desmaia na areia da praia, aí sofre, vira aquele camarão, fica cheio de bolha, entre outras coisas. Então esse é o tipo de coisa que acontece na fase aguda. Na fase mais tardia, por conta do acúmulo de sol, manchas, os próprios tumores de pele que você falou, tumores de característica benigna e tumores de característica maligna. E a gente tem também as alergias relacionadas ao sol, tema que eu acho bastante interessante, porque muitas vezes um produto que você usa no teu organismo, um hidratante, um protetor solar, um perfume que nunca te causou alergia, quando você se expõe ao sol com esse tipo de produto, muitas vezes o sol desencadeia a alergia a esse tipo de ingrediente, de creme, de perfume e assim por diante. Então, Agora, esses são os principais. Pegando só um gancho nessa história aí, digamos que eu levantei, passei lá o meu hidratante corporal, não estava previsto, mas de repente eu resolvo ir para a piscina ou para a praia e boto lá, arrumo minha sacolinha e vou para a praia. E eu estou com a pele com hidratante. É inconveniente? Existe algum malefício você se expor ao sol com o hidratante? Que não é feito para proteger, mas... Na verdade, não. Claro que ele não vai ter a proteção que a gente tanto almeja quando a gente pensa em exposição ao sol. Existe o risco das alergias, é muito pequeno com hidratantes, é mais comum com perfumes ou cosméticos um pouco mais complexos, mas não teria problema nenhum, né? Tanto é que assim, o hidratante ele é bem orientado para qualquer situação que a gente tem, desde você aplicar o hidratante para ir para a praia antes do protetor solar, até você não interfere usar, no uso do protetor. Não interfere. Até você usar depois do banho, que você voltou da praia, tomou um banho, aplica o hidratante. E é uma das dicas, o hidratante é uma das grandes dicas que a gente tem para manter o bronzeado. Tá? Apesar dos dermatologistas, e eu me incluo nisso, serem contra o bronzeado excessivo, o hidratante para quem quer manter o bronzeado é uma das estratégias que a gente orienta. Ok. Bom, fora o hidratante, quais outros cuidados para manter a pele saudável assim? Nessa época do ano? Isso. Então, a gente sempre prega por uma boa alimentação. Alimentação é essencial, né?
aquela coisa do bastante água, frutas, vegetais, né, folhas e assim por diante. A base disso, Karen, é você estar sempre prestando atenção naquilo que tem uma ação antirradicais livres, né, o que a gente chama de antioxidante. Então, sempre que se fala, a nutrição fala, a endocrinologia fala, a clínica médica como um todo fala, em você fazer um prato colorido, com beterraba, cenoura, frutas, laranja, manga, morango, ameixa, quer dizer, ao utilizar a cor no prato, não só para enfeitar, você está fazendo com que o teu alimento, com que a tua refeição seja repleta de elementos os mais variados possíveis como antirradical livre. E o sol, as radiações solares, elas ajudam a produzir muito radical livre. Se você usa da alimentação como algo que te ajuda a prevenir isso, é perfeito. Bastante água, bastante salada, bastante fruta e certamente você vai estar bem protegido. E passar bastante hidratante depois da praia, do sol, assim? Perfeitamente. E hoje em dia a gente tem ainda o benefício do sabonete hidratante, que é algo muito legal. E funciona realmente? Funciona. Essas marcas que já estão no mercado, mais comuns e tal, isso é eficiente? Não tem. Hoje em dia, às vezes eu até brinco, eu preferia você usar um hidratante de R$ 1,99 a não usar nada. Por mais que o hidratante de R$ 1,99 de repente seja deficiente em alguns alimentos, é muito melhor do que não usar nada. Então as marcas que entram no mercado, às vezes a pessoa, eu tenho o meu dinheiro contado, essas coisas, de alguma forma ajudam. Né? Existe alguma campanha, a gente está falando em prevenir, né? A gente falou aqui no início sobre o protetor solar. Você tem conhecimento, doutor, de alguma campanha em termos de governo que se faça para que o trabalhador que trabalha, que exerce sua profissão exposto ao sol durante todo o dia, como conserveiros de estrada, pessoas que trabalham no trânsito, varredores de rua, utilizem o protetor solar? Isso é mandatório e as empresas fornecem. Você vê empresas como, por exemplo, o Correio é um grande exemplo disso. Eles têm que fornecer o chapéu, eles têm que fornecer roupas confortáveis para a pessoa andar sob o sol, tanto é que antigamente não se via o profissional do Correio, o carteiro, de bermuda. Hoje se vê o carteiro de bermuda. E mais do que isso, eles são obrigados não só a fornecer o protetor solar, mas a orientar como se deve usar. Então isso não é uma campanha nem do próprio governo, é uma coisa da estrutura trabalhista mesmo que tem o sol como um fator de perda da saúde do indivíduo. Entra com aquela questão da insalubridade, de quem trabalha em lugares com muito barulho, que precisa usar protetor solar, um fone, quer dizer, entra com uma questão de insalubridade. Então você que trabalha exposto ao sol diariamente, se não recebe esse protetor solar e nem essas orientações, fica aí a dica então para que exija da empresa onde você trabalha o fornecimento desse protetor solar. Né? É verdade. Valeu como dica aí a história.